E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo que nós estaremos aí falando sobre o concurso 1115 da Loteca. Acabou de sair o resultado aí da Loteca 1114 e houve ganhador. São 3 ganhadores, cada um vai levar aí R$261 mil. Se você quiser saber mais sobre o resultado final aí oficial das loterias, eu deixei o resultado oficial lá na aba Comunidade, já com o jogo 6 e o jogo 9 sorteado. Esse aqui é o segundo vídeo, né, sobre a Loteca 1115. Trago mais informações. Se você gosta do canal e quiser deixar um Pix, tá aí o nosso Pix na tela, é pix@lotecalogia.com.br. Pix de qualquer valor, só para dar aquele apoio aí pro canal. Se não for possível, se inscreva, curta, compartilhe e deixe seu comentário que já ajuda bastante aí o crescimento do canal. Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aí, Liga dos Campeões, Real Madrid e Bayern de Munique. Segundo jogo aí da volta, que jogão, hein? Tudo em aberto. O Real Madrid e Bayern empataram aí o primeiro jogo em 2-2, então jogaço esse próximo jogo aí. O que eu trago de informação relevante aqui, nos últimos 6 encontros, o Real Madrid jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e o Bayern de Munique só conseguiu vencer uma vez, hein? A diferença de gols está 10-7 a favor do Real Madrid. No geral, 17 jogos entre eles, o Real Madrid ganhou 8 vezes, houve 4 empates e o Bayern de Munique ganhou 5 vezes. O Real Madrid não perdeu nenhum dos seus últimos 19 jogos. Que parada dura aí pro Bayern, hein? E aqui uma notícia que não é muito boa aí pro Bayern de Munique, que o Real Madrid não perde em casa há 28 jogos. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.85 para o Real Madrid, 4.0 para o empate, 3.80 para o Bayern de Munique. A porcentagem do jogo, 51% aí para o Real Madrid, 24% para o empate, 25% para o Bayern de Munique. Se você acompanha o canal já sabe, né, que nesse meu segundo vídeo aqui, em vez de 5 duplos, eu vou de 3 duplos. É muito difícil porque tem muito jogo aqui que tá tudo em aberto e esse primeiro aqui já é um jogo que está tudo em aberto. Tanto o Bayern pode vencer, pode dar empate, o Real Madrid pode golear o Bayern, pode acontecer qualquer coisa nessa partida aqui. Mas para essa primeira partida aqui, eu tô indo seco no Real Madrid, tô deixando meus duplos para partidas mais complicadas e para essa primeira partida aqui da Loteca 1115, eu tô indo seco aí no Real Madrid, porque olhando esse histórico aqui, Real Madrid é muito forte dentro de casa e eles têm essa energia de sempre querer mais uma taça aí, né? Sempre querer ir atrás da orelhuda e é bem capaz aí que o Real Madrid, com o apoio da torcida, vence essa partida aí em cima do Bayern de Munique. Caso você tenha o costume de jogar duplos e triplos, se fosse um duplo, eu colocaria Real Madrid e empate. E se você tem condições, essa seria uma partida que eu colocaria um triplo. Jogo 2, Rosário Central e Atlético Mineiro. O que eu trago de informação aqui é que o Atlético Mineiro tem uma sequência de 3 vitórias na Copa Libertadores. O Rosário Central não ganhou nenhum dos seus últimos 4 jogos. Aqui tá falando que o Atlético Mineiro tem uma sequência aí de 4 vitórias, né? Porém, no seu último jogo aí contra o Fluminense, foi um empate em 2-2. Uma outra informação relevante aqui é que nos seus últimos 10 jogos o Atlético Mineiro não perde. As odds para essa partida tá assim: 3.40 para o Rosário Central, 3.10 para o empate, 2.25 para o Atlético Mineiro. A porcentagem do jogo, 28% para o Rosário Central, 30% aí para o empate, 42% para o Atlético Mineiro. Tô considerando essa partida aqui bem mais equilibrada. O Atlético Mineiro tem um futebol bem melhor que o do Rosário Central. A grande vantagem do Rosário Central é de estar jogando em casa. E para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e vitória do Atlético Mineiro. Mas sinceramente eu tô acreditando mais na vitória do Atlético Mineiro. Pus um duplo aqui para dar aquela protegida, né, nesse acerto. Jogo 3, Clube Nacional e Corinthians. O Nacional não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos. Tá vindo de uma sequência aí de 8 jogos seguidos em casa sem ganhar. Essa informação aqui sobre o Corinthians tá falando que ele perdeu 3 jogos fora seguidos. Mas temos que lembrar que o Corinthians venceu o América aí pela Copa do Brasil fora de casa, hein? E o Nacional não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o Corinthians. Os números de aposta para essa partida tá assim: 4.50 para o Clube Nacional, 3.40 para o empate, 1.85 para o Corinthians. A porcentagem dessa partida, 21%
aí para o Clube Nacional, 28% para o empate e 51% para o Corinthians. Corinthians que tá vindo de um empate, né, contra o Fortaleza, jogando em casa, criou muitas oportunidades, né, mas não conseguiu converter em gols. Corinthians e o seu velho problema aí de não fazer os gols, né? Bom, mas para essa partida aqui, olhando essas informações mais as do vídeo anterior, não tem como, eu tô indo seco na vitória do Corinthians. Tem time para vencer o Nacional fora de casa. Vamos ver se vai bater esse placar, né? Jogo 4, Racing e Argentino Júnior. Atenção nesse jogo aqui que é o Racing do Uruguai, tá? Não é o Racing da Argentina. O Racing não perdeu nenhum dos seus últimos 8 jogos. O Argentinos Júnior não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos fora de casa. E de informação relevante aqui é que o Racing conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 15 jogos, né? E tem a vantagem agora de estar jogando em casa. As odds para essa partida tá assim, 3.50 para o Racing, 3.20 para o empate, 2.20 para o Argentinos Júnior. A porcentagem do jogo, 27% para o Racing, 30% para o empate, 43% para o Argentinos Júnior. Outro jogo aqui complicado, né? Porque o Racing vem de uma sequência boa. O Argentinos Júnior é um time muito bom também. Se eu não me engano, né? Foi o time que venceu o Corinthians aí no grupo e jogando muito bem. Vai jogar agora fora de casa. É um jogo para duplo, mas para essa partida aqui eu tô indo seco no empate entre eles. Apesar dos números não tá indicando muito isso, eu tô achando essa partida bem equilibrada entre esses dois times. Jogo 5, Nacional e River Plate. Nos últimos 9 jogos entre essas duas equipes, o Nacional ganhou uma vez, houve 2 empates e o River Plate ganhou 6 vezes. A diferença de gols 19-10 a favor do River Plate. O River tá vindo de uma sequência aí de 3 vitórias na Libertadores e o Clube Nacional aí, por sua vez, aí tem uma sequência de 5 jogos seguidos vencendo. Em casa, ganhou 5 jogos seguidos. Os números de aposta para essa partida, 3.60 para o Nacional, 3.50 para o empate e 2.05 aí para o River Plate. A porcentagem dessa partida, 26% aí para o Nacional, 27% para o empate, 47% para o River Plate. Apesar dessa boa sequência aqui do Nacional, aqui é mais uma partida que eu tô levando em consideração o peso da camisa. O River Plate tá bem no grupo, mas acredito que vai vir com força máxima aí. Não vai poupar ninguém para essa partida, ainda mais que é fora de casa. E olhando os números e o histórico aí do River Plate na Libertadores, eu tô indo seco na vitória do River para essa partida aqui do jogo 5. Jogo 6, Palestino e Flamengo. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, o Palestino ganhou uma vez, não houve nenhum empate, e o Flamengo ganhou 4 vezes. A diferença de gols, 14-4 a favor do Flamengo. O Palestino não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o Flamengo, e de informação relevante aqui, o Palestino conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 6 jogos. As odds dessa partida tá assim, 7.0 para o Palestino, 4.20 para o empate, 1.50 para o Flamengo. A porcentagem para o jogo, 14% aí para o Palestino, 23% para o empate, 63% para o Flamengo. Que não tem como, né? O Flamengo é o grande favorito. Jogando fora de casa aí pelo Brasileirão, conseguiu um bom empate contra o Bragantino, time forte. E agora contra o Palestino, né? Um time um pouco mais fraco. O Flamengo já venceu esse time aí no primeiro jogo, entre eles. E mesmo o jogo agora sendo fora de casa, acredito que o Flamengo consiga vencer também. Então eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Acredito que além de vencer, né, que é o mais importante, o Flamengo também precisa mostrar um bom futebol aí, porque esses últimos jogos não tá agradando muito a torcida. Jogo 7, Botafogo, São Paulo e Mirassol. O resultado mais comum quando essas duas equipes se enfrentam é o 1-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Mirassol ganhou 2 vezes. A diferença de gols bem equilibrado, 14-12 a favor do Mirassol, hein? Nos últimos 18 jogos, o Botafogo ganhou 4 vezes, houve 5 empates e o Mirassol ganhou 9 vezes. Na temporada passada, o Botafogo venceu em casa por 1-0 e na volta o Mirassol também conseguiu vencer em casa o Botafogo por 1-0. Os números de aposta para esse jogo, 2.90 para o Botafogo, 3.10 para o empate, 2.55 para o Mirassol. A porcentagem da partida, 33% para o Botafogo, 30% para o empate, 37% para o Mirassol. Pelo menos nos números, né, bem equilibrado aqui. Botafogo, né, a última partida que eu assisti foi contra o Palmeiras aí pela Copa do Brasil, jogou muito bem, se defendeu muito bem aí do Palmeiras, teve
teve boas oportunidades até de sair, né, com aquele empate. Agora, jogando em casa contra o Mirassol, acredito que é mais time, apesar dos números estando mais a favor aí do Mirassol. Para essa partida aqui, eu tô indo de Botafogo e empate. Como nós vimos aí no vídeo anterior, né? A próxima partida aí do Botafogo não é pela Copa do Brasil, então não há motivo, né, para eles pouparem jogadores. Então acredito que venha com força máxima. Jogo 8, Alianza contra Cruzeiro, Copa Sul-Americana. Essa informação aqui tá falando que o Cruzeiro não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos fora. Teve essa folga, né, devido aos problemas que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Não jogou essa semana, teve seu jogo adiado contra o Internacional. Jogando fora, o Cruzeiro ainda não sofreu gols nessa temporada. Certeza que essa informação aqui é válida pela Copa Sul-Americana, né? Porque pelo Campeonato Brasileiro, né? Tomou 3 do Atlético Mineiro. E de informação relevante aqui para a Loteca 1115 é isso. Os números de aposta para essa partida tá assim: 5,50 para o Alianza, 4,0 para o empate, 1,61 para o Cruzeiro. A porcentagem da partida: 17% para o Alianza, 24% para o empate, 59% para o Cruzeiro. Bom, pegando algumas informações aí dos vídeos anteriores aí sobre essa partida, mais esses fatos aqui de que o Cruzeiro não tá tomando gol, né, na Copa Sul-Americana, e os números de apostas aqui e a porcentagem também dando muita vantagem para o Cruzeiro. Tô acreditando nessa vitória do Cruzeiro, então eu tô indo seco nesse palpite. Vamos ver se ele vai bater, né? Mas futebol a gente sabe como é que é. Jogo 9, Alianza Lima e Cerro Porteño. O Alianza Lima não perde em casa há 6 jogos. O Cerro Porteño não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos. Ele também não sofre gols há 5 jogos consecutivos. E de informação relevante para a Loteca, é isso que nós temos. Aqui nas odds, tá desse jeito: 2,40 para o Alianza Lima, 3,20 para o empate e 3,0 para o Cerro Porteño. A porcentagem do jogo: 39% para o Alianza Lima, 29% para o empate, 32% para o Cerro Porteño. Esse jogo aqui também, na grade 1115, é um dos mais equilibrados. Considera aí o Cerro Porteño um time mais forte do que o Alianza Lima, mas o Alianza Lima tem a vantagem de estar jogando em casa, e por esse motivo aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Alianza Lima e Cerro Porteño. Esse é meu terceiro e último duplo. Jogo 10, Nacional Potosí e Fortaleza. Bom, essa informação aqui só é relevante, né, se o jogo tiver 0 a 0 ou empatado em 1 a 1. Aqui tá falando que 36% dos gols do Fortaleza sai nos minutos aí 46 e 60, hein? Então sempre manter a esperança nesses minutos aí. O Nacional Potosí perdeu 5 jogos consecutivos, também não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos, e o Fortaleza não perde há 7 jogos. Os números de aposta para essa partida: 2,20 para Potosí, 3,50 para o empate e 3,20 para o Fortaleza. A porcentagem para essa partida: 43% para o Potosí, 27% para o empate, 30% aí para o Fortaleza. Para essa partida aqui eu considero o Fortaleza bem mais time. Teve um jogo muito difícil aí contra o Corinthians, aguentou bem a pressão. O Corinthians com certeza é bem mais time aí que o Potosí. Acredito que a dificuldade aí vai ser menor. E para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Fortaleza, mesmo fora de casa, e também indo contra os números aqui que tá dando mais vantagem para o Potosí. Jogo 11, América Mineiro e Vila Nova. O resultado mais comum desse confronto é 2 a 0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Esse é o placar que mais acontece quando o América joga em casa. No geral também, quando essas equipes se enfrentam, 2 a 0 é o placar mais comum. Nos últimos 8 jogos, o América ganhou 6 vezes, houve um empate e o Vila Nova só ganhou uma vez. A diferença de gols: 13 a 5 a favor do América. O América não perde em casa há 7 jogos. As odds para essa partida tá assim: 1,66 para o América, 3,40 para o empate, 5,75 para o Vila Nova. A porcentagem do jogo: 56% aí para o América, 27% para o empate, 17% para o Vila Nova. O América aqui, como a gente pode ver, dentro de casa é um time muito forte. Não à toa, né, os números aqui tá dando muita vantagem para o América. Mesmo o Vila Nova aí vindo de uma vitória contra o Operário em casa,
Sinceramente, aqui nessa partida eu tô dando mais vantagem para o América, viu? Eu tô indo seco aqui no América, devido a esse bom histórico aí que tem contra o Vila Nova e ainda mais jogando em casa. Jogo 12, Botafogo do Rio e LDU. Jogo complicadíssimo para o Botafogo. Botafogo que tá vindo de uma sequência aí de 5 vitórias. Essa informação e a próxima, né, foi derrubada por esse final de semana, né? Porque a próxima informação aqui é que o Botafogo ganhou 4 jogos consecutivos em casa. Só que nesse final de semana perdeu pro Bahia por 2-1, né? Então não tem mais essa sequência de 5 jogos com vitória e também não tem mais essa sequência de 4 jogos consecutivos em casa ganhando. Pelo menos nos últimos 6 jogos, o Botafogo conseguiu marcar um gol, pelo menos. E de informação relevante que nós temos aqui é isso. Os números de aposta para essa partida: 1,65 para o Botafogo, 3,80 para o empate, 5,50 para a LDU. A porcentagem do jogo: 58% para o Botafogo, 25% para o empate, 17% para a LDU. Tô achando os números de odds e de porcentagem muito a favor do Botafogo. Como eu disse no vídeo anterior, a LDU é um time muito bom, time que toca a bola. Acredito que pode complicar a vida do Botafogo, mesmo o Botafogo jogando em casa. É preciso tomar muito cuidado aí. E para esse jogo aqui, eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Porém, aquela coisa, né? Tem que fazer o gol rápido. Se terminar o primeiro tempo 0-0, vai começar a torcida a vaiar, a pressão psicológica vai ser grande e aí pode complicar para o Botafogo. Jogo 13, Cobressal e São Paulo. Aqui nessa informação tá falando que o São Paulo não sofre gols há 3 jogos consecutivos, venceu ontem por 3-1 o Vitória e acabou tomando um gol, né? Aqui de informação relevante é que o São Paulo contra o Cobressal, no primeiro encontro entre eles aí, pela Libertadores, o São Paulo venceu em casa. Os números de aposta para essa partida tá assim: 6,50 para o Cobressal, 3,80 para o empate, 1,57 para o São Paulo. A porcentagem da partida: 15% para o Cobressal, 25% para o empate, 60% para o São Paulo. O São Paulo venceu, né, o primeiro jogo aí contra o Cobressal na Libertadores. Lembro bem dessa partida, demorou muito para sair os gols. Tava pressionada, a própria torcida do São Paulo tava reclamando bastante, né, em alguns momentos do jogo, no Morumbi. Porém, as coisas mudaram bastante, né? Saiu o Carpini, entrou um novo treinador, São Paulo tá jogando um pouco melhor. E pelo que o time vem demonstrando aí nas últimas partidas, eu acho que vai ser uma partida bem diferente dessa primeira no Morumbi. E para essa partida, eu tô indo seco na vitória do São Paulo, porque desse tempo pra cá o São Paulo melhorou bastante, né, o seu tipo de jogo. Acredito que pelo menos confiança já tá bem maior do que naquele primeiro jogo contra o Cobressal. Jogo 4, Trinidense e Boca Juniors. No último jogo que eles se encontraram, o Boca Juniors foi o vencedor. O Boca venceu por um gol. Aqui uma informação importante: quando o Boca Juniors faz 1-0, geralmente ele vence em 86% dos seus jogos. Outra informação bem importante aqui, que quando o Trinidense toma um gol em casa, ele vence 0% dos jogos. Então, se o Trinidense tomar um gol do Boca, não vai conseguir virar a partida, segundo as estatísticas, né? E quando o Boca perde por 1-0, ele vence em 14% dos seus jogos, né? Então 14% dos jogos ele consegue virar. Os números de aposta para essa partida tá assim: 7,50 para o Trinidense, 4,33 para o empate, 1,45 para o Boca. A porcentagem do jogo: 13% para o Trinidense, 22% para o empate, 65% para o Boca. Além de ter um histórico todo a favor aí do Boca, os números também tá dando muita vontade para o Boca Juniors, mesmo fora de casa. Mas para esse jogo aqui, eu tô indo de empate entre eles, porque no primeiro jogo o Trinidense jogou na casa do Boca Juniors e perdeu apenas de 1-0. Tem que pegar a escalação do time do Boca Juniors contra o Trinidense, que pode ser que tenha vindo com um time reserva. Mas caso você tenha o costume de colocar mais que 3 duplos, nessa partida aqui eu colocaria empate e vitória do Boca Juniors. Bom, pessoal, as informações aí do segundo vídeo sobre a Loteca 1115 foram essas. Espero que possa lhe ajudar aí a fazer os seus palpites. Como eu disse aí no começo do vídeo, né, houve campeão no concurso 1114 e o prêmio para essa loteca aqui 350 mil, né, um pouquinho maior, já que ela é final 5, já está um pouco acumulada. Um bom prêmio, vamos para cima aí desses 14 pontos, que essa daí é a meta. Desejo boa sorte aí para todo mundo. Fui!